Hoje é só um vídeo para falar algumas aleatoriedades enquanto eu monto esse escorredor de prato gigante. Como ele não é sobre tecnologia, eu trouxe para o meu segundo canal que é sobre tudo que eu quiser trazer aqui. Também para não deixar o canal parado e conversar sobre algumas coisas aleatórias com vocês. Para montar essa bagunça eu tenho o manual, um monte de parafuso que vem aqui dentro, minha mini parafusadeira elétrica. Bom, não sei por onde começar, na verdade é o manual. E agora que vocês viram a bagunça, eu vou tirar daqui, vou deixar no chão aqui do meu lado. Segundo o manual, eu vou usar as duas dessa aqui e esse ferro reto, então vou deixar eles aqui. Eu falei sobre ser um vídeo para falar aleatoriedades, porque tem vários assuntos que eu queria abordar aqui. Como eu não trago para o canal outros formatos de vídeo, eu acho que eu vou só conversar mesmo e depois eu trago vídeos dedicados. Por quê, né? Eu tava pensando, por que eu não trago vídeos? E aí eu tô fazendo esse conversando para tentar, não sei se é chamar de perder a vergonha, porque eu já tenho outro canal, eu já consigo falar em público, eu fazia live, mas às vezes é de produzir um conteúdo que seja eu, entendeu? Não o canal sobre tecnologia, coisa de PC, mas eu acho que eu já posso me chamar de influencer, né? Eu tenho, sei lá, juntando tudo, talvez uns 3.000 seguidores e eu vejo gente com a mesma quantidade fazendo coisas absurdas na internet e eles são influencers, pelo menos quando a polícia pega fazendo coisa errada, então eu também sou. E aí eu percebi que mesmo assim eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Eu tenho refletido bastante porque eu salvei vários vídeos, eu acho que dá pra colocar na tela enquanto eu falo, porque tem bastante espaço aqui. Eu vejo muitos vídeos agora e já virou até meio que uma trend de alguns influenciadores, pelo menos lá no Instagram, de mostrar, assim, pessoas fazendo coisas inusitadas, uma exposição, assim, de coisas muito doidas, e elas não têm vergonha de postar. Esse exemplo não é pra ridicularizar o cara não, tá, galera? É só um tipo de conteúdo que eu não teria coragem de fazer, porque parece que tá farmando em cima do falecimento do cara. Mas nada contra o criador de conteúdo, tá? Pelo amor de Deus. Correu pela última vez com o carro funerário. Eu tô exatamente onde o Gunley foi cremado. Daqui que o corpo do jovem Gunley... Quem foi no velório do Gunley? Saiu o primeiro laudo sobre a morte de Gabriel Gunley. 11 horas da manhã dessa segunda-feira. Ontem, domingo, a mãe de Gabriel Gunley, antes de falecer. O Gabriel não será sepultado. Gunley será... O velório do Gunley será fechado. Vai ser uma cerimônia mais privada. Olha o que o Júlio Balestrin falou pro Gunley quando o Gunley perguntou... Ele morreu, ele tá morto desde de manhã. Sabe o que impressiona, velho? No começo do ano, o Madeirite nos deixou devido a uma morte. Desmentindo algumas fake news sobre a morte do Gunley. Pô, vai em paz, molecão. Tá, eu vou falar o que eu lembrei aqui primeiro, mas não é nada contra a mulher lá, eu nem sei quem é, mas a influenciadora postou tipo assim, a mulher que não é uma corredora profissional, não ganha dinheiro correndo, é uma atleta amadora, acho que dá pra chamar assim, e ela postou como se fosse algo legal, um vídeo dela falando que ela cagou nas calças correndo, e a gente com vergonha de postar as nossas coisinhas. Não tô falando que todo canal, ou que meu canal, e que todo mundo tem que fazer conteúdo de valor e pronto, mas é só sobre não ter a vergonha assim de postar, porque tem espaço para literalmente todo mundo. Sempre vai ter gente querendo te conhecer, te seguir, interessado no seu conteúdo. Ele só tem que chegar até as pessoas, e a internet é o melhor lugar para fazer isso acontecer. Às vezes o algoritmo parece que não gosta de você, dá uma vacilada e tal, mas talvez nem seja. E várias coisas que eu vou falar aqui é meio que autocrítica também, né? Porque realmente eu preciso movimentar esse canal. Já é o segundo canal, porque até hoje de tecnologia não movimentou, não monetizou, digo. Não tem como culpar o algoritmo nem nada. Eu realmente comecei num time que eu não achei legal, que foi da taxação, tava no CLT e aí não tinha constância, ainda não tenho uma boa constância, porque como não é monetizado, às vezes é difícil você todo mês ficar fazendo mega unboxing pra trazer pro canal. Desde antes eu já não conseguia tanta grana com afiliado, agora eu tô conseguindo um pouco mais, mas antes era difícil porque com a taxação meio que derrubou muito, né, as importações. Se eu ficar tossindo assim, às vezes é porque já fiz aniversário de um mês da minha tosse de cachorro. Bom, eu tava falando dos afiliados, né, então com os afiliados eu não conseguia muita grana, mas depois apareceu da Shopee e apareceu do Mercado Livre, aí eu consegui, porque a primeira vez não deu certo. Só fui chutado da Amazon, eu ganhei um recado tipo assim, primeiro você venda mais, cresça mais e depois você tenta ser afiliado, porque assim não dá. Mas ainda tirei tipo 100 conto de lá. O que me animou ultimamente foi o YouTube Shopping, né, aí até no canal de tecnologia eu já consegui mais grana do que todo o tempo que eu tinha lá colocado na descrição dos vídeos, para as pessoas comprarem as coisas que eu fazia unboxing, porque é assim que a roda tem que girar, geralmente, né? Você posta, aí as pessoas compram através do seu link, você ganha grana para conseguir trazer algo mês que vem. Meio que não acontecia comigo. Até hoje eu acho que eu tenho uns 16 dólares lá na AliExpress. E juntando isso com um timing, né, de importação baixa, meio que morreu. E junto com isso, muito da minha vontade de gravar até. Mano, é muito parafuso pra separar, velho. E aí mesmo assim eu tento seguir e tal. Até porque, como do jeito que eu planejei, queria eu sair do CLT, até hoje
hoje tô tentando na net, né? Na base da gambiarra pra sobreviver, mais ou menos. Mas já tô quase no meu limite. Então, ou dá certo agora, ou eu tenho que voltar pro temido CLT. E de novo, eu já falei em outros vídeos aqui, ou pelo menos um outro vídeo, eu não sou hater de CLT, mas venhamos e convenhamos, a maioria hoje em dia tá péssima. E aí, se eu arrisquei tudo pra tentar ficar na net, preciso fazer por onde, né? Então, vou tentar trazer mais vídeos pra cá, seja naqueles formatos que já tem vídeo aí, se você tiver interesse de ver, ou nesse formato que eu tô trazendo, que é bem sem roteiro, tá? A parte que eu posso chamar de roteiro programado era só de montar isso aqui, mas eu quero falar outras coisas. E aí, chegando pra pessoas ou não chegando, o vídeo tá aí, eu tô me sentindo bem fazendo. Então, pronto. O manual não fala muito sobre parafuso, então eu não sei direito o que eu tô fazendo. Vou chutar aqui como é que são os parafusos, não tô entendendo, mas vou tentar. Não sei se eu já falei, mas meu intuito não é falar sobre não ter vergonha de postar o conteúdo e só menosprezar o conteúdo alheio nem nada, não. É só, como eu falei, uma autocrítica, pra eu também ter coragem de postar os meus, até se fosse ridículo também. Sempre vai ter gente pra falar que não é bom, mas isso faz parte, né? O hating faz parte. Mas eu tenho que dar meus pulos e criar meu conteúdo, né? Também. Quando eu falei sobre afiliado e tal, de ter saído do CLT do jeito que eu queria pra tentar na internet, pra algumas pessoas é algo muito arriscado, né? CLT é algo mais certo, as coisas que a gente fala pra gente mesmo, né? Porém, o que eu vejo, né? Até hoje, pelo menos, e na internet, pelo menos na vivência que eu tive há alguns anos, é que aqui é mais, não é mais fácil, não tem nada de fácil, né? Até porque até hoje o meu outro canal, ele não é monetizado, ele não passa nem o AdSense, pra mim no caso, né? O YouTube ele passa propaganda, só não chega nada pra mim. Eu abri aqui, eu vi que eu não vou usar a parafusadeira, aí vieram essas duas chaves aqui. Bom, na internet eu acho que eu consigo fazer mais, porque na minha realidade, né, enquanto CLT, eu nunca cheguei a ganhar, por exemplo, um salário de 2.000. Isso para algumas pessoas não é muita coisa e tal, e realmente pra gente que é brasileiro não é tanta coisa assim, mas eu nunca cheguei a ter um salário nesse valor. E para você chegar nisso na internet, né, no YouTube, por exemplo, você tem que conseguir $100 por mês, que dá uns R$500, né? Com o AdSense, que aí eu acho que seria o maior incentivador para continuar criando bastante conteúdo, não é essas coisas todas, dependendo do que você faça, ainda mais eu que tenho muito tempo para investir, né, produzindo vídeo, não é essas coisas todas para chegar nos $100, cento e pouco. E aí hoje em dia, contando com o YouTube Shopping ainda e com outras formas que você pode chegar a monetizar, né? Eu já cheguei a ter uma parceria, postei aqui também no canal, se quiser ver, com a Cuponomia. Recebi pouquinho mais para um canal de 500 inscritos, até que melhor do que nada, né? Não recebia nem AdSense. Para chegar nesse 2.000 que eu fazia no CLT, pelo menos depois de monetizado com AdSense, é mais fácil do que eu conseguir no CLT, na minha realidade, porque são uns empregos básicos, né? Um 6x1 da vida de call center. O último que eu tava não era isso, era em área da saúde, eu fazia muita coisa que não era pra fazer, né? Aquele acúmulo de função e tal. E todo mundo sabia e falava que lá não tinha pra onde crescer. Então não importa se eu ficasse 2 anos, 5 ou 10, o meu salário ele só ia aumentar anualmente com aqueles aumentos que acompanham o salário mínimo e tal, acordo coletivo de sindicato. Aqui pode estar ao contrário, velho. Será que dá pra ver? Vai ficar assim, depois eu vejo. Bom, só tinha esses aumentos, então imagina passar anos lá e não ganhar nada a mais. Trabalho, viu? Eu já fazia trabalho que, teoricamente, se fosse certo pelo certo, eu receberia mais. Inclusive, só não entrei na justiça porque eu saí exatamente do que eu queria. Não teve nem aviso prévio, nem nada, porque eu tinha muita coisa e provavelmente eles sabiam lá um monte de coisa errada na empresa, né? Fora o desgaste mental, né? Eu teria que enfrentar revivendo essas coisas, porque eu tava tratando na terapia um possível burnout e não chegou a ser isso, né? Foi um esgotamento mental. Não chegou no burnout, eu acho, porque eu fui demitido finalmente. Mas se eu tivesse continuado, era provável que eu tivesse isso. Então, muita coisa. Ter que reviver isso na justiça e tal, eu preferi não. Eles deram minhas contas e tudo mais. Eu falei, bom, então tá. Cada um pro seu lado. Vou seguir em frente, vou atrás do que eu quero, né? Que o que eu queria, o que eu quero ainda é a internet. Eu deixei isso pra lá. Só que isso já fez um ano, mês passado, e acho que foi um dia antes do meu cachorro falecer, né? Eu perdi meu cachorro recentemente, e que onda, né? Um ano depois, exatamente, depois de uma das melhores notícias que eu já tive na vida, eu tive uma das piores, né? Até hoje eu não consegui fazer uma homenagem pra ele, porque dá vontade de chorar quando eu tô vendo as fotos do bichinho e tal, mas vida que segue. Nossa, eu fiquei infinitamente aqui, sei lá quantos minutos de vídeo já foram, só pra eu fazer isso aqui, mano. E se isso aqui tiver errado, tem o resto ainda aqui. Bom, como eu
Eu tava falando um ano, né? Eu passei por uma notícia bem trágica. Faz um mês, acho que eu falei um ano, né? Faz um mês que eu passei pela notícia bem trágica. E aí eu me toquei também que fazia um ano que eu tava nessa da produção de conteúdo. E eu não consegui nem monetizar o canal de tecnologia que eu já tinha bem antes de ser demitido. E apesar de ter tempo e tal, eu calculei algumas coisas errado. Por exemplo, achar que tendo muito mais tempo, eu iria necessariamente conseguir produzir igual eu fazia lá na empresa, sendo que o que eu fazia lá tava me fazendo mal, então não fazia sentido fazer a mesma coisa nem que fosse pra mim, entendeu? Então pisei um pouco no freio, mas depois eu também percebi que eu pisei no freio demais. E aí por ter calculado errado assim, quando se fala em ter tempo, todo o tempo do mundo pra gravar e editar, não é assim. Eu tenho as coisas de casa pra fazer. Hoje em dia eu tenho a minha namorada pra buscar no trabalho. Tem coisas diárias pra você fazer. Mesmo assim me deu tempo pra criar conteúdo, né? Ao mesmo tempo eu preciso recalcular a rota várias vezes frente às coisas que acontecem na vida, né? Sempre tento fazer um conteúdo e depois outro visando uma evolução, né? Eu não gosto nem dar a impressão de que eu tô estagnado, sabe? Eu acho que a gente tem que estar evoluindo o tempo todo. Então eu tive muito aprendizado nesse um ano, né? Infelizmente não consegui outra publi, tive conteúdos que deram certo, foi o da Scooter, né? Por exemplo. E aí o ruim é que a rede social te obriga a ir pra nicho, né? Ok que é tecnologia, né? Scooter, mas tem mais coisa lá, por exemplo, eu postei minha caixa de som, a Tronsmart, não deu 100 visualizações, eu postei ontem, eu tenho 1000 inscritos e com o histórico do meu canal lá, dá pra ver que tá muito abaixo da média dos meus vídeos. E eu acho que é como se eu já tivesse mudado de nicho, né? O YouTube parece que me encaixou agora sobre conteúdo de scooter elétrica. E os algoritmos das outras redes eu simplesmente não entendo. Só que em Instagram, eles são bem aleatórios, então, alguns performam bem, outros mal. O mesmo vídeo em duas redes, às vezes um vai muito bem e o outro não. Pelo menos tá entregando, dá pra saber que tá entregando, né? Mas lá, outra coisa que eu aprendi é que tem, tipo, agência pra você se cadastrar, umas plataformas pra você conseguir publi. Eu tô falando isso pra dar mais contexto, né? Tipo, internet é isso, não é só YouTube. Eu até hoje acho que o que eu mais me daria bem seria o AdSense do YouTube e vídeos longos, tipo esse daqui. Foi o que eu aprendi, né? Desde sempre. Eu mexo com essas coisas desde 2013 ou antes. E aí, conteúdo vertical não sou muito bom. Eu tento, tô melhorando, né? Mas eu não sou tão bom. Mas preciso investir nisso porque é muito fácil você ver nessas plataformas curtas publis, né? Que pagam bastante até. Pelo menos as que são justas, né? Eu também vejo vídeo da galera falando umas propostas assim bem absurdas. Eu acho que esse negócio é aqui atrás. Ele já veio descolado. Como tem no outro, eu acho que não é pra tirar e deixar assim. Ou é? Eu vou deixar assim porque é um escorredor de prato só, então tranquilo. Bom, não sei se você cria conteúdo ou se você pensa em criar e pensa nesse tipo de coisa, você vê conteúdo sobre, aproveita e comenta aí. Olha como tá tomando forma. Olhando pra essa parte aqui, parece muito que era pra ser ao contrário, né? Eu lembro de algum outro objeto que é pra fora. Eu mudo depois. Ficou bem seguro, ó. Essa parte é difícil. Já entendi o que é pra fazer, parece um jogo. Entendi o que é pra fazer, mas não tô conseguindo. Vixe, consegui. Coloca aqui, ó. Nossa! Aí, teoricamente, puxa pra cá e ele desce. É isso mesmo. Agora é só colocar, ó, esse negocinho chique, dourado. Não sei se vai focar, acho que vai. Bem douradinho, bonito. Só esse parafuso aqui que vai dar pra usar, ó. Tem uma partezinha aqui de ferro que eu não faço ideia do porquê ela tá aqui. Não sei se é pra usar do jeito que eu usei, mas tá aqui, coloquei. Puxa aqui, ó, a parte branca ali, ó, tá pendurado. Acho que eu vou arrancar, hein. Puxa aqui, fecha. Tá torto, né? Será que tá certo? Tá meio entreaberto por causa do ferro que eu coloquei aqui. Depois eu ajeitei pra colocar pra cima. Eu vi que tem que colocar ele muito lá em cima pra ele estar aberto assim. Isso aqui tá me incomodando, eu vou tirar, hein? Agora tá explicado que eu não entendi algumas coisas. Eu esqueci disso aqui, ó. Não sei pra que é. Mas o manual também, basicamente, ele fala, ó, tem umas peças aí, uma encaixa na outra e o resto você sabe, né? E o problema é que eu não sei. Pode ser que seja pra colocar esses negócios aqui, ó. Tô falando baixo e tal porque eu ia gravar esse vídeo umas 8, 9 e meia, eu só consegui gravar ele umas 11 e pouco e já vai dar 1h da manhã. Não sei se coloca isso assim, esses ganchinhos. Tô quase finalizando. Diz aí o que vocês acharam desse vídeo, desse tipo de vídeo. Parece até um desabafo, né? Um pouco também. Autocrítica e tudo mais. Só quero me convencer a continuar postando aqui nesse canal e não desistir do outro. Tem coisa que parece que quer fazer você desistir, velho. Direto eu passo pelo lance de você produzir muito um conteúdo, editar bem e tal, e aí você posta e ele flopa bastante. E aí
quando você posta qualquer besterol assim, esse aqui eu considero um besterol talvez, ele simplesmente viraliza. Hoje até antes de gravar tudo pronto, tava falando com uma galera que tava tudo pronto e na hora de começar a gravar eu fui colocar esse microfone de lapela, ele caiu o clipezinho aqui e sumiu o ferrinho, e aí eu não tinha onde colocar ele, por isso que eu gravei tarde. É muito engraçado eu montar isso aqui só na intuição. Vai dizer que isso aqui pelo menos não vale o like? Agora sobrou isso aqui e eu não faço ideia do pra quê. Mas eu vou olhar depois, eu não sei porque como eu tô usando o celular pra gravar e o manual não ajuda muito, não deu pra eu montar vendo algum tipo de tutorial na internet ou algo pra ajudar, mas são ganchos e vai ser pra colocar em algum lugar bem bonitinho aqui. Porém um grosso, que é pra o básico disso aqui, que é um escorredor de prata, só que um pouquinho mais chique, ele tá prontinho, olha. Como esse vídeo ficou enorme, ficou super longo, a gente vai colocar ali na cozinha rapidinho. Eu vou finalizar esse vídeo por hoje e o resto eu faço no off. Mas aí fica a ideia pra vocês, né? Casa alugada, isso aqui não custa nem R$200, pelo menos esse desse tamanho. Pode ajudar um pouquinho a organizar a cozinha. Descobri que isso aqui, ó, são pezinhos pra ele. O negócio é que não deu certo ali, vamos lá ver? Bom, eu coloquei a softbox aqui pra tentar iluminar um pouco mais e esse é o resultado. E a padrão, né? Padrãozinho casa alugada também. Não coloquei os pezinhos ali porque ficou bem no limite, ó, tá embaixo da torneira, porque ela fica no limite embaixo e em cima não tem como colocar, nem com o pezinho, então teve que ficar ali mesmo. E aí por menos de 200, eu acho que tá bem pago. Algo temporário, né, aqui pra casa alugada. Assim como qualquer coisinha comum. A gente tinha detergente a bucha ali no suportezinho, eu não sei ainda se a gente vai deixar assim. E o escorredor de pratos, que é a mesma coisa, não sei se deixaremos os dois. Agora que a gente tem esse aqui, eu vejo que colocam até panela em cima, ainda tem uns ganchos lá pra usar e tal. Não sei como vai ficar, mas por hoje é isso. Ficou legal até, eu gostei. Achei que foi bem pago. E foi isso, o vídeo ficou bem longo, mas eu queria trocar essa ideia e postar alguma coisa nesse canal. Vocês ganharam um tutorial ainda de como montar esse escorredor de pratos. Isso aqui você esquece, esses ganchos, esses negócios. Mas de resto é pra montar normal. Então se você gostou da nossa conversa de hoje, gostou desse tutorial, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tô até suado, né? Trabalhei muito. E até o próximo vídeo. Tamo junto.